Porque as pessoas insistem em ignorar os avisos de vai embora, não se meta em coisas que você não entenda. Isso é perigoso, mas as pessoas parecem que não entendem e continuam teimando em investigar. Já pensou se a sua vida fosse um filme de terror e você tivesse que lutar para sobreviver, assim como nos filmes que a gente vê no cinema? Pois é exatamente o que acontece com a Charlie, tentando sobreviver não só ao ensino médio na escola nova, mas também tentando sobreviver literalmente. Esse livro não estava no meu radar, se não fosse pelo clube de leitura da Ana, o Morcegos Literários, e propôs esse livro para a gente ler em dezembro por ser um alívio, né, em relação a outros livros que a gente já vinha lendo de suspenses mais densos. E depois que eu comecei a ler, eu entendi o porquê que ele seria um alívio. Bem, esse livro traz como protagonista a Charlie, né, que é uma adolescente e que chega numa escola nova, que é na verdade um internato para meninas, que fica nos confins do oceano, numa ilha deserta praticamente, e que só tem 2 internatos, um só para meninos e um só para meninas. E a Charlie vai chegar lá só para terminar o ensino médio dela. O que ela não esperava é que não só apenas sobreviver ao ensino médio e convívio com outras adolescentes que são da mesma idade que ela e que tem toda aquela coisa de competição para ver quem é mais popular e tal, ela também teria que literalmente lutar pela sua própria sobrevivência. Isso ela vai descobrir assim que ela chegar lá na escola, e o leitor também vai ficar ávido por tentar descobrir o que está acontecendo ali pelos corredores daquela escola tão cara e ao mesmo tempo tão sombria. Por ser um suspense adolescente, a gente não espera uma leitura tão densa. Então, as coisas vão acontecendo com uma vibe bem de filme de terror mesmo, até porque a protagonista é muito fã desse gênero, né? E eu gostei bastante das dicas que foram dadas, não só de livros, mas também de filmes que falam de franquias bem famosas, né? Que caíram na nostalgia do povo, né? Principalmente a galera 30 mais, vai entender muitas dessas referências, mas também ela tem um certo alívio cômico, porque ela tem um pezinho em Todo Mundo em Pânico. Acho que quem assistiu também essa franquia vai entender um pouco o porquê que eu estou falando disso aqui. A leitura em si, ela tem bem uma cara de sessão da tarde. Acho que essa foi, inclusive, a ideia da autora ao escrever esse livro. E do mesmo jeito que ela começa com uma sessão da tarde, ela termina com uma sessão da tarde. Então você vai ter uma leitura bem fluida, bem leve, mesmo sendo um suspense. Mas se você tiver um pouco de medo, né, de certos elementos de terror, talvez esse livro seja um pouco gráfico demais para você e você acabe tendo certos gatilhos. Então é preciso ter um pouco de cuidado durante a leitura desse livro. Em relação à trama em si, eu gostei da leitura, eu gostei do mistério que foi criado. Porém, todavia, entretanto, eu tenho que fazer algumas reclamações. Porque eu não gostei muito foi da forma como a trama foi conduzida do meio pro final, que me incomodou um bocado. Eu sei que é um suspense adolescente, então tem essa coisa assim mais de sessão da tarde, então a gente não espera grandes reviravoltas. Só que do jeito que vinha sendo conduzido, eu esperava pelo menos umas pontas mais amarradas no final, coisa que não teve aqui. E eu também fiquei bastante incomodada com relação ao detetive, que pra mim ele me pareceu um tanto preguiçoso demais. Talvez a ideia fosse colocar Charlie como uma detetive amadora, mas eu acho que sendo assim, talvez não tivesse a necessidade de colocar um detetive de verdade ali fazendo papel de bobo, que foi pra mim um personagem desnecessário e que não fez grande diferença na história, só pra me deixar decepcionada mesmo. Talvez por isso o desfecho tenha sido bom,